Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Está na carta aos Gálatas, capítulo 1, começando no verso 10. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, incidia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. Bem, São Paulo dando testemunho do seu evangelho aos Gálatas e também a nós. A gente entende com o passar do tempo porque as coisas acontecem não no nosso, mas no tempo de Deus. Estamos diante aí de um quadro de assuntos diversos. E eu quero chamar a atenção de todos que conhecem a mim e o pastor Júnior Fialho. Primeiramente, eu quero trazer uma explicação sobre a minha consagração. Do tempo que fiquei ali na igreja, e já consultei outros pastores, nunca houve uma consagração como foi feita a minha e a do pastor Júnior. Quem viu a consagração percebeu a diferença. Nós fizemos, primeiramente, eu fui consagrado em outubro de 2018 e o pastor Júnior em dezembro de 2018. Houve um desfile no corredor da igreja, até que chegássemos no púlpito, como fosse um dia de casamento. Quanto a mim e também ele. Então nós tivemos uma consagração peculiar, diferente, como nunca houve. É certo, nós desfilamos a família, né? Desfilei eu, a irmã Rosa e a Angélica e o pastor Júnior com a sua esposa e seus filhos. Bom, então, formou-se, nós já éramos amigos. Nós trabalhávamos juntos na mocidade, no recanto. E então formou-se mais um laço entre essa questão pastoral. E nós, então, sempre trabalhávamos juntos. E eu vejo isto, quero tomar também mais um exemplo de São Paulo, em relação a 1 Coríntios capítulo 4. Vou ler o primeiro verso. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano, nem eu também a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo,
até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Quer dizer, manifestará, eu entendo que os desígnios seria os desejos, né? As manifestações dos corações. Agora, também não me considero justificado, porque eu sou um ser humano. Agora, o Conselho de São Paulo: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Nós paramos aqui um pouquinho, uns 2 minutinhos. Vejam só, as pessoas ouvem pessoas que falam notícias, transmitem e já fazem um julgamento. Eu fui julgado muitas vezes à revelia, como se dizem, né? Como se eu morasse em outro país. As acusações chegam e a gente era julgado à revelia por quem deveria ser justo e pelo menos perguntar se aquilo era verdade. Mas não, éramos julgados como se aquilo fosse daquela forma mesmo. Então, você que ouve não deve julgar antes do tempo, porque se você fizer um julgamento errado, você vai ter que voltar atrás. Então é melhor não julgar. Agora eu queria fazer essa coisa aqui entre mim e o pastor Júnior desta forma. Versículo 6. Ora, irmãos, apliquei estas coisas figuramente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Pois que te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Então, se tudo que o homem adquire, ele recebeu de alguém, do Senhor. Agora nós estamos aí diante do impasse. Nós estamos vivendo um tempo peculiar. E eu me sinto assim, tão novo no ministério, assim, diretamente. Quando eu olho para pastores de 48 anos de ministério, 50 anos de ministério e até mais de 50 anos, outros com 40 e assim sucessivamente, eu fico pensando por que o Senhor me coloca nesta hora, nesta condição. Por isso eu li na programação anterior Amós, capítulo 7, quando Amós estava ali diante de Amazias, o sacerdote de Betel. Então, ele estava ali para profetizar, falar contra Jeroboão, rei de Israel. E ele disse o que Amós estava falou para o rei. Mas então respondeu Amós, repetindo de ontem, a Amazias, dizendo: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Então Deus, Ele é soberano nas suas escolhas, na sua vontade. Então Ele quis que nós estivéssemos juntos e juntos enfrentássemos este desafio do qual estamos vivendo. Ao ser consagrado, estou repetindo aqui, eu fui tirado da igreja, depois de em torno de 45 anos servindo, e fui mandado para cidades do interior. Fui tirado, não pude compreender dos cargos de professor de criança, de líder de cântico, e assim, que as pessoas não sabem, né? Dizem que eu sumi, desapareci.
abandonei Goiânia. Tudo é julgamento precipitado. Tudo por não obedecer à palavra de Deus. Como diz São Paulo aqui, que nós não devemos fazer um julgamento precipitado de nada. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Talvez agora é tempo de eu dizer isso para vocês. Eu não saí. Eu fui tirado sem saber o motivo e o porquê, mas simplesmente pediram para mim não voltar mais em Goiânia. Tudo bem. Como sempre fui submisso, fui embora para as cidades aonde eu ia pastorear, que de uma forma arbitrária foi tomada do pastor e passado para mim um verdadeiro nicolaísmo. Depois a gente fez eleição em todos os lugares, acertamos. Mas eu não era pastor. E eu não pensava que seria consagrado a pastor naquela época, já com a idade avançada. Mas, sendo tirado, mas nunca deixei de amar todos os irmãos. Nunca deixei de respeitar todos os irmãos, o que faço até hoje, e no que depender de mim, tenho paz com todos eles. Mas quando acontece isso que aconteceu, então houve um bloqueio de amizades de 40 anos, de 50 anos, como se eu fosse o culpado de o que estava acontecendo em Goiânia. Não. Agora, meus irmãos, Deus tem o tempo certo de todas as coisas. Agora, vivo, Deus fez com que as coisas acontecessem de uma forma maravilhosa. Deus fez com que as coisas acontecessem. Então, vocês vejam, eu fiz esse mesmo paralelo aqui, de São Paulo, né? Como ele fez com Apolo. Então, irmãos, eu também aplico estas coisas figuramente a mim e ao pastor Júnior. Nós estamos ligados, temos a mesma fé, e quero dizer para vocês aqui que nós não temos intenção de desonrar, de mentir, de destratar o William Branham. O que as coisas acontecem sobre o ministério dele são coisas que a Bíblia mostra a posição de cada pessoa. Então, o que dão de mais as pessoas e outras vezes dão de menos. E nós não queremos dar nem de mais e nem de menos, queremos dar a posição que a pessoa tem, a posição que a pessoa, Deus deu para ela. Não precisamos de acrescentar para justificar a fé. Então você vê hoje aí pessoas, para justificar a fé na mensagem, tem que dar uma posição para o William Branham que ele não é dele. Não é dele. Você analise a Bíblia Sagrada. Ele não pode, não tem como ele ser o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Porque quando aquele anjo celestial toca a trombeta, algo tem que acontecer. Algo tem que vir a acontecer, porque a palavra do Senhor diz isto. Você percebe que o anjo é anunciado em Apocalipse 10, verso 7. Mas o anjo já toca a trombeta em Apocalipse 11. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Bom, se o anjo já tocou a trombeta, mas isso aqui não aconteceu ainda. Os reinos do mundo já vieram, já estão nas mãos do Senhor. Esse reino corrompido de tanta maldade, de tanta injustiça, de tanto adultério, de tanta prostituição, de tudo quanto é erro, pecado. Então fica aí, vocês já percebem
que aquilo que é de William Branham a gente não nega. Amamos as suas mensagens. E não é proibido de ninguém ler mensagem, nem de trazer parágrafo da mensagem. Eu trago aqui, vou continuar trazendo para vocês aquilo que é real. Mas aquilo que foge da palavra de Deus, então a gente fica com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então eu gostaria de Filipenses 3, trazer só mais um versículo para a gente terminar. Ele diz assim: então nós não consideramos nós superiores a ninguém, mas também não inferiores. Não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Então nós vamos continuar na jornada, como São Paulo prosseguia. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então que vocês sejam abençoados por Deus, vocês que se sentem perfeitos, todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Amar uns aos outros. Amo a todos, não sei se sou amado por todos, mas continuarei amando, pois é para isso que o Senhor nos colocou aqui, para amarmos uns aos outros. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dos santos, o teu arquiteto se chama o Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em belas planícies está situada, em que majestosa rainha és tu. De pedras preciosas estás adornada, demonstras a glória de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, demonstras a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com zelos, e as tuas torres que vistas farão, de todos os palácios grandioso é o modelo. Em ti nós teremos a consolação. As portas do muro são todas formosas, a praça é calçada de ouro que luz. Em ti estas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus, da paz de Jesus, da paz de Jesus, que és toda cheia da paz de Jesus. Jamais haverá em ti noite alguma, teu grande luzeiro perpétuo será. Sem a luz do sol, nem de estrelas ou lua, a glória de Cristo te alumiará. E vejas bem hoje o sol verdadeiro, os santos e anjos do céu entrarão. Ele vira na frente Jesus o Cordeiro, com ele pra sempre ali reinarão, ali reinarão, ali reinarão, com ele pra sempre ali reinarão. Porque grande festa nos é concedida,
não tem mais temor. De todos que foram por Cristo comprado, o lindo cortejo composto será de Deus que ha dado seu Filho amado. Com Cristo na glória os consolará, os consolará, os consolará. Com Cristo na glória os consolará. Quai, seu app de vídeos curtos.